Olá, como você está? Tudo bem? Espero que sim. Você é torcedor e torcedora do Fortaleza? Presumo que nessa noite a alegria é muito maior do que em outros pós-jogos recentes do Leão do PC. O Fortaleza voltou a uma vitória no Campeonato Brasileiro e apenas essa vitória já coloca a equipe com uma pontuação muito boa. Essa pontuação muito boa na competição, ela é fruto também daquelas vitórias iniciais da competição, que mesmo com esses empates, com esses quatro jogos sem vitória, a equipe com essa vitória do dia de hoje, ela consegue novamente ficar muito bem posicionada na tabela do Brasileiro. Fortaleza se mantém na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, se mantém na zona de classificação a Libertadores de América. Neste momento é o 3º colocado, vai terminar essa 8ª rodada em quarto lugar, perdendo a 3ª posição apenas se o Palmeiras vencer o seu jogo. Se o Palmeiras não conseguir vencer, o Fortaleza termina essa 8ª rodada em terceiro lugar. Se o Palmeiras vencer, vai terminar em 4º lugar, ou seja, zona de classificação direta a Libertadores de América. A gente está falando de 8 rodadas, não estamos falando de 2 rodadas, de uma rodada. Já não é mais um acaso, já é uma constatação que o Fortaleza é uma equipe, uma das sensações desse Campeonato Brasileiro. E você, torcedor do Leão, que pode estar, às vezes pode se surpreender quando eu faço essa afirmação. Afinal de contas, nos últimos jogos a equipe não havia vencido. Ora, gente, muitas equipes também nos últimos jogos também não venceram. Porque, a despeito das dificuldades do Leão, o campeonato é complicado para todas as equipes. Esta Chapecoense, que hoje foi derrotada pelo Fortaleza, ela dificultou, ela empatou o jogo nos acréscimos contra o Atlético Paranaense, que hoje venceu fora de casa. Venceu o Fluminense fora de casa hoje de goleada. E esse Atlético Paranaense havia empatado com a Chapecoense dentro de casa. Então o Fortaleza hoje conseguiu vencer um jogo que pode ter parecido um jogo tranquilo, pode ter parecido um adversário fácil, mas o Fortaleza soube fazer com que o jogo ficasse fácil. O Fortaleza teve o controle do jogo desde o início da partida. O Fortaleza venceu, teve ali alguma dificuldade ali no final, um pequeno susto ali no final. Não precisava disso, evidentemente, mas isso também aconteceu em função da expulsão de um dos seus jogadores. O Quinteiro, infelizmente, não entrou bem, um jogador que precisa jogar, um jogador muito talentoso, muito inteligente, inclusive. O Quinteiro é um jogador muito inteligente, mas que neste jogo ele foi muito infeliz, teve uma atuação que poderia comprometer bastante o desempenho da equipe, mas felizmente a equipe conseguiu superar a expulsão de um jogador, com um a menos, conseguiu virar o jogo para cima da Chapecoense e venceu, como eu disse, até com certo controle. O mais interessante é que o Fortaleza entrou nessa partida um pouco mais ligado do que nas partidas anteriores. A equipe tem feito um primeiro tempo não tão satisfatório e um segundo tempo muito melhor. Nessa partida, a gente viu muito mais da intensidade da equipe presente dentro de campo no primeiro tempo. Contudo, mesmo nessa partida, a equipe teve um desempenho ainda melhor, evidentemente, no segundo tempo, o que mostra, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Leão, o quanto a qualidade da conversa do Vojvoda no vestiário, ela realmente é importante para esse Fortaleza. Ou seja, não é qualquer técnico que consegue fazer com sua equipe voltar melhor do vestiário. E em todas as partidas a gente tem visto esse comportamento do Fortaleza dentro de campo. A equipe faz um primeiro tempo, às vezes bom, às vezes nem tão bom, às vezes muito bom, mas em geral a equipe sempre volta bem melhor para o segundo tempo, e isso acontece em função da orientação, da qualidade da conversa mesmo, no vestiário. É como se as ideias de jogo fosse novamente apresentadas para o jogador, mas aí não somente apresentadas como no a priori do jogo, como antes do jogo, mas apresentadas para os jogadores também a partir de uma leitura mais precisa do que o adversário fez no primeiro tempo. É um técnico realmente muito diferente que consegue ter essa leitura muito precisa do que é o adversário e leva uma conversa, leva os jogadores a um entendimento melhor desse adversário e, além disso, insiste novamente com as suas ideias, com as ideias que ele quer que o jogador coloque dentro de campo, e em geral Fortaleza bem melhor para o segundo tempo. Fortaleza hoje teve um comportamento muito importante no sentido de conseguir de novo superar uma etapa muito complicada. E aí uma dupla situação complicada, está com um homem a menos, está com o placar desfavorável. Conseguiu superar essas dificuldades e vencer. De novo, a gente teve ali alguns jogadores que foram muito bem. O Matheus Vargas não foi muito bem, o Matheus Vargas está com dificuldade. Eu diria para vocês que ele é um jogador que está com dificuldades, Embora muita gente às vezes fique até com raiva das atuações desse jogador, importa muito observar que ele tem se esforçado bastante, ele tem feito tentativas mais
mas não está conseguindo. A ver na continuidade da competição se ele consegue ganhar aí um ritmo melhor, um nível melhor, consegue entender melhor o tipo de jogo que o Fortaleza leva para campo e ajudar mais a equipe. Mas ele está se esforçando e não está conseguindo realizar aquilo que se esperava dele. Aquilo que ele fez, inclusive, no jogo contra o Atlético Mineiro, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. A gente tem um outro jogador que também não está rendendo ali tudo o que se espera, mas, no geral, o comportamento foi muito bom de toda a equipe, que realmente também não foi muito bem. Mas, de novo, vale a pena a gente ressaltar. Hoje não toda a primeira linha, né? Mas o Benevenuto foi um jogador muito importante dessa primeira linha. E é muito importante também a gente destacar de novo a dupla de volantes, né? Sobretudo o Ederson. O Ederson hoje é um dos grandes jogadores. Eu diria que a linha de volantes do Fortaleza é uma das melhores do Campeonato Brasileiro. Essa dupla de volantes realmente está fazendo muita diferença, mas eu diria para vocês que o Ederson não é somente um grande volante hoje no Campeonato Brasileiro, é um dos melhores jogadores no Campeonato Brasileiro. Disparadamente, ele é um dos melhores jogadores em atividade hoje neste Brasileirão. Tá jogando demais o Ederson. E Fortaleza realmente terá de fazer esforços para comprar, né, os direitos, né, adquirir os direitos desse jogador, porque realmente parece que ele está no clube certo, na equipe certa, sendo comandado pelo técnico certo e vivendo também com a torcida, né, uma história de amor, é só love, né, a história atual do Ederson com a torcida do Leão do PC. Eu gostei muito do Pikachu, né, que conseguiu, ele mostrou inclusive na entrevista que ele estava chateado em função de ter perdido aquele pênalti na partida anterior. Não foi somente o pênalti, foi também o rebote do pênalti, mas ele demonstrou isso hoje na entrevista. Ele hoje fez um gol que compensou um pouco aquilo, foi um golaço, na verdade. Foi aquele tipo de gol que a equipe precisa muito que o jogador execute aquele tipo de drible ali na frente da área. É muito importante, não é qualquer jogador que faz isso. O Pikachu pode ter os seus limites, mas ele também tem alguma técnica e tem também alguma ousadia. E foi em função dessa ousadia, dessa técnica, que ele executou aquele drible, algo que ele precisa demais, e acabou fazendo aquele golaço. O Fortaleza voltou aí a ter uma vitória muito importante, mas muito importante, porque neste momento, como eu disse para vocês, a equipe termina a 8ª rodada ainda na zona de classificação a Libertadores de América. No começo da competição, né, o que o presidente de Fortaleza queria, né, o Marcelo Paes, era que a equipe fosse para a Sul-Americana. O contrato do Voivoda, inclusive, ficou condicionado, né, a sua renovação, a equipe se classificar à Sul-Americana. Olha, muita gente poderia imaginar, né, e eu mesmo como analista, né, que analisa a partir de questões bastante objetivas, eu poderia, por exemplo, concluir que a coisa poderia demorar um pouquinho para acontecer, porque era um técnico muito diferente, que trazia uma proposta bastante diferente em relação ao que estava acontecendo, mas tudo deu muito certo, deu um encaixe muito favorável desde o início. Aqueles jogadores que muita gente não curtia estão jogando muita bola, alguns evidentemente estão com dificuldades, mas todos eles estão no seu limite, todos eles estão fazendo aquilo que podem. Mesmo Matheus Vargas, né, na partida anterior, alguns jogadores não foram bem, mas também não deixaram de se esforçar como precisava, né? Hoje o Robson também foi importante para a equipe, é outro jogador muito esforçado, tem a sua utilidade, é um jogador muito bom para ser banco desse Fortaleza, hoje entrou e também conseguiu contribui bastante para a equipe. Então, o que a gente percebe é que é uma equipe que, mesmo com seus limites, né, ela tem jogado no seu limite máximo, está jogando no máximo do seu limite, né, está elevando ao máximo possível as suas dificuldades, né, colocando dentro de campo toda a sua disposição, uma disposição realmente incrível, né, isso associado ali a um mínimo de técnica de um outro jogador, né, também aliado a um ótimo comportamento da linha defensiva e, sobretudo, aliado à grande qualificação técnica do comandante, que é Juan Pablo Voivoda. Fortaleza hoje é uma das sensações do Campeonato Brasileiro. Eu diria para vocês que essa equipe, ela já tem competitividade. Eu falava no começo que era muito importante que Fortaleza se construísse como uma equipe competitiva. Em função de não ter os melhores jogadores, era muito importante que ela se constituísse como uma equipe competitiva, porque muitas equipes vão deixar a desejar justamente nesse quesito. Tanto é que as equipes que estão muito bem na tabela hoje, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, né, essas equipes, Bragantino, são extremamente competitivas, gente. São extremamente competitivas. Hoje, neste momento, o Fortaleza está à frente, inclusive, do Palmeiras. O Palmeiras pode ganhar na rodada, mas tem que ganhar também, né? Tem que ganhar na rodada e aí passaria o Fortaleza, ficaria um ponto à frente do Leão. Mas por que o Fortaleza está à frente do Palmeiras? Porque o Fortaleza hoje é uma equipe mais competitiva do que o Palmeiras. Fortaleza hoje é uma equipe mais competitiva do que o São Paulo, é mais competitiva do que o Corinthians,
é mais competitiva do que o Atlético Mineiro. Por que o Fortaleza está à frente do Galo? Porque o Fortaleza é muito mais competitivo que o Galo. E eu diria no começo que se a equipe conseguisse se constituir como uma equipe muito competitiva, ela poderia se dar muito bem nesse Campeonato Brasileiro. E eu diria para vocês que essa constituição, essa configuração da equipe, né, neste perfil de competitividade, não está a caminho, já está realmente, já é uma realidade. Fortaleza hoje é uma das equipes mais competitivas, sim, do Campeonato Brasileiro, e isso está ajudando, isso está sendo muito importante, juntamente, aliado, né, evidentemente, com a técnica de um dos seus jogadores, com um bom desempenho defensivo, né, com um bom desempenho também da sua linha de volantes, brilhante linha de volantes do Fortaleza, e também a qualidade do seu técnico, está fazendo o Fortaleza hoje seguir na zona de classificação a Libertadores. Pensemos, meus amigos, pensemos. Porque você tem o direito de pensar, tem o direito de curtir esse momento, tem o direito de viver essa fantasia, que é uma fantasia necessária, é uma fantasia importante. A gente está vivendo uma realidade muito difícil, gente. A gente tem amigos aí que estão se dando muito mal por causa dessa pandemia. Muitos de nós conhecem um ou outro aí que faleceu também em função dessa pandemia. A gente também vive tempos de tristeza, a gente também vive tempos de muito sofrimento. Né? Então vale a pena sim a gente se apegar a uma fantasia que é uma fantasia possível. Por que não, gente? Imaginemos o Fortaleza na Libertadores de América. Fortaleza pode ir para a Libertadores de América. Pode ser que não aconteça, é muito time bom no Campeonato Brasileiro. Mas e daí? Você tem o direito hoje de imaginar isso sim, porque hoje a sua equipe está entregando isso para você, torcedor do Fortaleza. E torcedora do Fortaleza também. A equipe está entregando isso hoje para você. Ela pode deixar de entregar depois. Será que há 4 rodadas vai começar a não entregar? Você pode mudar a sua perspectiva, pode retrabalhar, conversar de novo com as suas emoções. Mas neste momento, os sinais que o Fortaleza passa para você são sinais que mostram que a equipe sim pode perfeitamente chegar à Libertadores de América, se não diretamente ou pelo menos através da pré-Libertadores. Imaginemos a grandeza desse feito, minha gente. Imaginemos a grandeza do que será esse feito, porque afinal de contas estamos falando de uma equipe que parecia que não tinha vida dentro de campo com outro treinador, com o Ederson. Parecia que não tinha vida, parecia que não ia para lugar nenhum. Estava fadada a ser rebaixada no Campeonato Brasileiro. Essa equipe com pouquíssimas mudanças, hoje ela sinaliza para você, torcedor, agora vamos mudar, torcedora e torcedor do Leão, que ela pode perfeitamente, por que não, pegar uma vaguinha da Libertadores de América. Então, pode ter e vai ter mais empates durante a competição. Pode ser um jogo, vai ter um outro jogo em que a equipe vai perder, mas vai ter jogo que a equipe vai entregar essas vitórias. E mesmo quando empatar aqui um jogo, ali empatar um outro tal, o mais importante é somar um pontinho, porque de repente quando vê a vitória, a equipe sobe muito na tabela, a equipe fica muito bem na tabela. Isso acontece por causa do trabalho da equipe, por causa dos méritos da equipe e também por causa das dificuldades dos demais disputantes do Campeonato Brasileiro, porque afinal de contas estamos falando de uma competição extremamente complicada. Agora, nessa competição complicada, o Fortaleza já enfrentou todo tipo de equipe difícil. Todo tipo de equipe. Foi bem com uma em relação a uma, foi mais ou menos em relação a outra, foi mal, né, em relação pelo menos a uma ou duas partidas, um ou dois adversários, mas o Fortaleza está na zona de classificação Libertadores. E isto é realmente um grande feito. 3-2, poderia ter sido até mais caso o Quinteiro não fosse expulso, mas ficou de bom tamanho. Não foi um jogo fácil, foi um jogo que o Fortaleza fez ficar fácil, controlou o jogo durante todo o tempo e mesmo um jogador a mais deu uma lição de equipe focada e que sabe lidar com as diversidades dentro de campo. Então, neste dia de hoje, nessa noite, você torcedor e torcedora do Fortaleza tem todo o direito a ficar de novo feliz, soltar alegria e sonhar, por que não? Sonhar. Sim, sonhar com a Libertadores de América, meus amigos. É sim, neste momento, um sonho possível. É isso.